Boa noite, amigos, amigas. Gratidão pela presença de vocês no nosso Cantinho de Jesus para o nosso tratamento de saúde. Eu estou em tratamento, e vocês? Não é? Tem uma passagem de Jesus que ele fala assim: não vim para os sãos, mas para os doentes. Isso é um desafio que a gente tem. Nós estamos num planeta, iremos passar para outros. Neste momento, não estamos tão sadios como gostaríamos de estar. Mas precisamos lembrar que isso é passageiro. Não é? É passageiro. E eu lembro aos amigos, né? Gratidão ao Papai do Céu, gratidão a Jesus, toda a espiritualidade, os amigos da casa, que para se ter um órgão doente, um dia esse corpo, esse órgão, esteve sadio, não é verdade? Todo mundo concorda com isso? Para que eu tenha hoje alguma parte do meu corpo doente, um dia essa parte esteve sadia. E aí eu sempre pergunto, nós somos imperfeitos ou perfeitos? Perguntinha boa, não é? Se a gente olhar a origem, perfeitos. Não é assim? Todos os órgãos funcionando, tudo harmônico, não é assim? Então, na nossa origem, tudo perfeito. Mas, na nossa caminhada, nós vamos, passando por alguns caminhos tortuosos, buracos, freamos quando não devíamos, aceleramos quando não devíamos e vamos usando esse veículo de uma forma não agradável. Pode ser por uma comida, por uma bebida, por um pensamento. Vocês sabiam que pensamento também adoece, gente? Sabiam que o pensamento adoece? Sabe aquela pessoa, que antigamente tinha um desenho que eu gostava muito, era um bonequinho e a nuvem de chuva já acompanhava ele. Ele reclamava de tudo. Então ele já vivia naquele drama, assim, pessoal. E os outros não, mas nele tinha aquela nuvenzinha. Então o pensamento dele já declarava que tipo de pessoa ele é. Tem uma lição que eu gosto muito, está lá no livro Agenda Cristã. Obrigado, Chico, obrigado, nosso querido André Luiz. Lá a lição chama Sinais. E é interessante essa lição porque fala assim: pelos sinais a gente pode conhecer as pessoas que andam com a gente. Quais sinais? A fala dela. O que ela fala? Qual o assunto preferido dessa pessoa? Fome? Com fome, não é assim? Então ela, na mente dela, gente, o que está é comida. Ela está com fome, ela quer comer, ela está com fome. Aquela pessoa que fala muito de esporte, o futebol, o que está na cabeça dela? Não é assim? Consegue entender que se a gente observar os sinais das pessoas, elas vão dizer para nós que mundo que elas estão mergulhadas. A gente não observa isso, né? Aí eu fico pensando assim, quais são os sinais que o Telmo deixa? A gente tem que fazer o exame com a gente, né? Se o laboratório tem que ser a gente. Quais são os meus sinais? Quais são os meus assuntos preferidos? Que eu falo mais? Será que são agradáveis a Deus, primeiramente? A mim? Aqueles que me rodeiam? Então a gente vai fazendo essa análise gostosamente, tá, gente? Sem pressão, mas só para a gente melhorar a nuvem que nos acompanha. Que a gente pode diminuir essa nuvem ou pode ampliá-la, A nuvem da comida, a nuvem da fome, a nuvem do esporte, a nuvem disso, a gente vai trabalhando isso. E aí na hora que a gente consegue perceber, a gente vai trabalhando isso. Bacana? Nós estamos fechando o estudo dessa obra maravilhosa. Os prazeres da alma.
os prazeres da alma. Obrigado ao Francisco do Espírito Santo Neto, gratidão ao Hamed. Gente, essa dupla tem livros maravilhosos, viu? Vale a pena a gente procurar e ler. É muito psicológico, né? O Hamed trabalha muito essa questão para a gente entender, nos entender. A lição de hoje é aceitação. Fecha o livro com aceitação. Será por quê? E aí eu pergunto para os amigos, aceitar é um prazer da alma? Me aceitar é um prazer? Aceitar a Deus é um prazer? Aceitar o dia é um prazer? Porque eu posso transformar a minha noite, o meu dia, num drama. Se eu criar uma disputa com ele. Ah, não, eu queria mais quente. Não é assim? Ele está fresquinho, eu quero ele mais quente. Ele está mais quente, eu queria ele fresquinho. Consegue entender que a gente já começa uma disputa com coisas que a gente não pode mexer de forma nenhuma? O que eu posso mudar é vestir uma blusa. Ou vestir uma blusa mais fresquinha, não é assim? Mas eu preciso aceitar o que está posto e fazer em mim os ajustes frente à situação que está posta. Então, toda vez que eu estou insatisfeito com algo, eu estou criando uma disputa com aquilo. E a lição que trabalha o Hamed é a aceitação. Está fresquinho, o ônibus demorou, a chuva, o sol, a minha casa, o meu corpo. Tudo caminha para o melhor. A gente não pode esquecer disso. Tudo caminha para o melhor. Gente, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ficar muito feliz. Tudo está indo para o melhor. Porque essa é uma determinação divina. E a gente precisa aceitar a determinação divina, em vez de ficar brigando com ela. E a doutrina espírita ela é muito bacana porque ela dá para a gente um objetivo grandioso para todos nós. Não é, na verdade não é a doutrina espírita, porque Jesus fala isso lá atrás, lá no seu evangelho. Ele fala assim, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não é? Nós podemos fazer o que o Cristo faz e muito mais. Quem está falando isso é um Cristo, que conhece, que sabe, que já viu coisas demais. Então ele tem o domínio sobre essa informação. Então ele olha para o Telmo e fala assim, nossa, mas isso aí vai virar um belo de um Cristo. Hã? Bom isso? Vou ficar bem de Cristo? O Gilson, o Elcio, a Zélia, os espíritos lá atrás, né? Vocês conseguem entender isso? Quando a gente se apropria disso, a gente sai desse lugar comum, pequenininho, que muitas das vezes a gente se coloca, achando eu não sou nada, eu não vou dar nada, tudo é ruim, tudo é isso. Agora, quando eu tenho esse objetivo maravilhoso, eu acordo de manhã e falo assim, mais um dia para me alcançar essa condição de plena felicidade, de pleno contato com Deus. Aí eu aceito a proposta divina para todos nós. Gostoso isso, né, gente? Não muda um pouquinho a nossa percepção de vida? Não dá um ânimo, um calorzinho? Isso não é novo, tá, gente? Lá no Velho Testamento está escrito, sede santo como santo é o nosso Pai. Não é a mesma coisa? A mesma coisa. Mas a gente não tinha olhos de ver há 3.000 anos atrás. Nós viemos ter esse olhos de ver hoje, 9 de maio de 2025. Como que a gente demora a trabalhar nossa mente, não é? Então hoje nós vamos deitar, vamos chegar em casa, vamos deitar e vamos sonhar em ser Cristos. Pode ser? Todos nós vamos acordar amanhã com esse novo pensamento. Não é?
Isso aí é outro dia. Outro dia. Pensando nas questões que Jesus nos trouxe. Gente, como que isso é gostoso? Como isso é bom? Como isso tira todos os empecilhos? É todos, eu disse todos. Tira todos os problemas que a gente tem. E nos posiciona frente à vida, com V maiúsculo. Eu não sou esse corpo, eu tenho um corpo. Eu não sou essa pessoa, eu vou me transformar em uma pessoa muito melhor. O destino que Deus me deu é maravilhoso. E aí isso vai fazendo uma revolução dentro de mim. E, consequentemente, essa percepção da beleza transforma também o meu corpo físico. Vocês sabiam disso? A minha mente voltada para o que é bom, justo e nobre transforma todo o meu ser. Vamos fazer um paralelo com o carro. Outrora eu dirigia, né? De qualquer forma, passava pelos buracos, quebra-mola, aquela coisa toda. O meu carro não ia sentindo todo aquele impacto, né? Não ia começar a bater lata, não é assim? O motor ia reclamando, pneu. Agora, quando a gente começa a perceber, eu falei assim, opa, eu posso dirigir com mais atenção. Aí, na hora que chega o quebra-mola, eu reduzo, passo suavemente sobre ele. As pessoas que estão perto de mim até vão estranhar, não vão? Poxa, antigamente ele pá, 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 pá. Agora ele faz aquele movimento gostoso, não é assim? Não agrada a todos que estão comigo na caminhada? Isso também agrada as minhas células. Porque eu fico mais pacífico, mais brando e aceito o quebra-mola, em vez de ficar brigando com ele. Aceito aquele buraco, porque eu desvio daquele buraco. Porque quando eu estou muito rápido, eu não dá tempo de desviar do buraco, não é assim que acontece? Você tem que dar aquela freada brusca. Agora, quando eu estou atento, pacífico, na posição de conectado, eu vou ver aquele buraco antecipadamente, vou frear suavemente, vou desviar. Todos que estão comigo vão perceber essa minha nova forma de dirigir, viver. E aí a gente impacta na vida de todo mundo. E aí, Papai do Céu fica alegre, não é assim? Eis que o meu filho, eis que a minha filha despertou daquele sono desagradável que estava vivendo. Gostoso isso tudo, não é? Adoro, né? Filosofia, né, gente? Espírita, não é assim? E a gente pode, viu? Vamos lá, a lição. Aceitação. Começa a Hamed dizendo assim. São duas lições, né, gente? Tem aqui no livro, tem a hora que ele trata de 3. Mas nessa questão da aceitação, ele trata de 2. Na primeira ele fala assim. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado. Vamos lembrar do carro? Aquele que aceitou a mudança de atitude, vou dirigir de outra forma, é que se pode considerar realmente curado. Pois só a transformação íntima. A rua mudou, gente? Continuou com buraco, continuou com quebra-mola. Quem é que mudou? Meu íntimo. Pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente, assim, dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Acho que ele copiou o que eu falei antes. Ao contrário, né? Eu aqui estudei em casa, né? Para poder ter essa condição. E aí na lição 2 ele fala assim: tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam. Coisa curiosa. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam. E muitas vezes, nem mesmo o que pensamos ser. Tem hora que a gente se acha uma pessoa sem possibilidade de melhora. Já pensaram nisso? Tem hora que a gente fala assim, não, eu não tenho jeito. Aí ele está falando que esse pensamento não devemos considerar.
Mas para isso a gente precisa ter uma percepção da lei divina. Vou brincar com abacate, né? Adoro brincar com abacate, vocês sabem disso, né? Você plantou um caroço de abacate. Daí a algum tempo vai nascer melancia. Não é assim? Eu plantei caroço de abacate, daí um tempo nasce melancia, não é isso que acontece, gente? Não? Nasce o quê? Se eu plantei um caroço de abacate, vai nascer o quê? Vocês têm certeza disso? Porque tem hora que a gente quer se transformar em melancia. Vocês conseguem entender isso? Sabe quando a gente duvida da gente? Eu não tenho jeito. Não, eu nunca vou dar nada que presta. Sabe essa coisa? A gente está tentando ser melancia, em vez de ser abacate. Porque a lei de Deus determina. Se eu plantei abacate, vai nascer abacate. Se eu sou filho de Deus, eu vou ser filho de Deus. E a gente fica tentando ser melancia. Olha que perda de tempo danada, não é? Eu vou contra a minha essência. E aí ele fala, né? Nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Somos verdadeiramente o que sentimos. E o que eu sinto? Uma falta de Deus, uma falta de alegria. Eu sinto uma falta de uma vida gostosa, mas ela é uma construção individual. Eu sinto, e se eu sinto, eu a terei. Se eu a desejo, eu preciso construir, trabalhar para que ela se realize em minha vida. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Aí a gente precisa ter cuidado para não querer ser uma pessoa alegre e feliz feito fulano, feito Beltrano. A gente tem essa mania, não tem? A gente institui alguns ídolos como referência de vida, esquecendo que só há uma referência que nós conhecemos. Só tem uma, que é o Cristo Jesus. Se eu quero ser igual a alguém para o meu bem, uma pessoa boa, eu tenho que me aproximar da vivência que o Cristo nos apresentou. Quando ele fala, eu sou o caminho da verdade e da vida, ele está falando que a gente precisa prestar atenção na forma como ele enfrentou todos os desafios aqui. Vocês já pensaram que ele, como um Cristo, ele não precisava ter passado pelo útero de Maria? Ele não podia simplesmente se materializar em algum canto do planeta prontinho? Vocês já pensaram nisso? Ele podia. Depois que ele passou pela cruz, ele não apareceu, o pessoal não tocou nele, ele não comeu, não bebeu. Ele também não podia ter feito isso antes? Ter saído do deserto sozinho ali, não era? Sem isso tudo? Mas não. Ele mostra para a gente que precisamos passar por aquele útero. E ele já era um espírito crístico. E ele passa por toda essa situação. Um histórico belíssimo lá atrás. Mas ele passa pelo mesmo processo. Nós também temos passado. Todo mundo está lembrando disso, gente? Vou relembrar uma coisa para os amigos. Nós temos uma vida, ok? Uma única vida. E nós já descobrimos que essa vida não termina. Porque tudo que Deus cria não tem fim. Tudo se transforma, ok? Aquele monte de lixo, botei fogo nele. Ele acabou, gente? Não. Ele se transforma num outro elemento, não é assim? Uma fumaça, num líquido, não é assim? Não tem o fim daquilo, ele se transforma. Ah, não, mas virou fumaça, quer dizer que acabou? Não. Se transformou em outro elemento. Nós também éramos assim. Vamos lembrar disso? Éramos bebê, não é assim? E nós não transformação
Entender que a lei divina é muito clara com isso? Tudo se transforma. Pensar nesse Cristo é pensar nesse exemplo. Amigos, contar uma coisa para vocês. Quem lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali tem a resposta para todas as nossas dificuldades atuais. Não precisa ler a Bíblia toda não, viu? Lê só esses 4 evangelhos, pequenininhos. Você vai ver Jesus criticando uma sociedade. Você vai ver Jesus falando, vocês comem errado, vocês sentam à mesa errado, vocês andam errado, vocês falam errado, vocês fazem a doação, a esmola, de forma equivocada. Nesses 4. E aí, o que a gente precisa fazer? Ler e estudar, fazer um comparativo. O Cristo andando e o Telmo andando, nós andando. Todo dia a gente precisa fazer esse comparativo. E esse comparativo é benéfico a nós, porque nós vamos ver a discrepância de atitudes, de ações, e vamos nos ficar constrangidos. Eu posso fazer daquela forma. Por que eu não fui mais agradável? Por que eu não fui mais receptivo? Por que eu não fui mais paciente, mais tranquilo? Por que eu tinha que ser assim tão áspero? Se aquele companheiro, se aquela companheira também é um filho de Deus. Vocês já pensaram nisso, gente? Como é que é interessante? A gente olhar para o companheiro, para a companheira, para o filho, para a filha e olhar assim, ele também vai ser um Cristo. Vocês já pensaram nisso? Como é que o nosso respeito não muda? Aquela pessoa que está dormindo, né, na marquise, sujo, ele também será. Não muda a minha forma de sentir. Por que ele está ali? E eu não gosto da pergunta por quê, eu gosto da pergunta para quê? Tem um fim útil. Tudo no mundo é útil. Qual é a utilidade daquela vivência que aquele irmão está passando? Qual é a utilidade do que eu estou passando? Isso vai me transformar em quê? Lembrando que sempre é para melhor. Vai mudar o que em mim? E aí, quando eu começo a buscar esse esclarecimento, me traz informação para que eu aceite o momento que eu estou vivenciando. Uma vida cheia de capítulos. Quantos capítulos já não tivemos para trás? Porque a vida é parecida com uma boa novela, não é assim? Não tem os capítulos que já passaram, nós não estamos no capítulo atual e vai ter capítulos para frente. E aí eu preciso me preparar, e nesse momento eu estou construindo o meu próximo capítulo. Lembra na novela, né? Aquele mocinho, aquela mocinha, não é assim? Vai fazer alguma coisa desagradável, no capítulo seguinte ela não vai sofrer as causas daquele ato do capítulo anterior? Não é assim que acontece na novela? Na minha vida também, na nossa vida também é assim. Se no capítulo anterior eu fiz uso de alguma coisa desagradável, da palavra, das ações, de substâncias, nesse próximo capítulo, que é hoje, eu vou sentir o impacto dessa minha atitude lá. Telmo, tem jeito de fugir? Não. Lei de causa e efeito. Agora, tem jeito de mudar a forma como eu passo? Isso tem jeito. O como, não é assim? Como eu vou viver essa experiência? Como eu vou conviver com os outros nessa situação? Aí o como muda tudo, né, gente? Muda tudo. Isso é muito legal da gente refletir. E aí o Hamed continua dizendo para nós assim: aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado. Eu estou sentindo uma raiva quando eu vejo alguém. Eu estou sentindo uma insatisfação, um constrangimento quando eu vejo A, B ou C. Eu senti o quê? Um sentimento.
E esse sentimento, muitas das vezes, ele é do passado. Vocês já viram falar, né? A gente usa muito isso, né? Meu santo não bateu com o santo de fulano. Não tem isso? Não topa a cara de Beltrano. Mas se você nunca viu aquela pessoa, primeiro dia de trabalho, aquela empresa tem 1000 funcionários. Você passa por esse aí, ó, quero distância. Na hora que você vai ver, a sua mesa está do lado de quem? Da dele. Então, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado. Então, no passado, eu tive uma relação atritosa, conflituosa, com aquele espírito, que pode ser num corpo masculino e pode ser num corpo feminino, não é isso? Eu não sei como é que ele veio, né? Qual que é a nova roupa que ele está usando nesse capítulo. Eu não sei. E nossa atuação no presente. O sentimento que eu trago com relação àquela pessoa, ele pode impactar o jeito que eu vou tratar ela agora no presente. Não gosto da cara dela, eu já fecho. Aí eu mudo a tratativa com ela. E nossa potencialidade no futuro. Nós que temos o conhecimento do Evangelho, da ciência espírita, eu vou olhar para aquela pessoa e vou lembrar assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e você não seja levado pelo oficial e você não seja encarcerado. Essa passagem é muito interessante, gente, sabe por quê? Porque quem vai nos entregar, se a gente não reconciliar, é o adversário. Vocês já pensaram nisso? O texto fala assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho, para que ele, o adversário, não te entregue ao juiz. Então, a gente desencarna, encontra com a pessoa lá, ainda cabisbaixo com relação à pessoa dela, aí ela vai virar e vai dizer: ali ó, encontrou comigo lá na empresa, sentou comigo mesa a mesa do lado e não fez as pazes comigo. E agora? Qual que é a solução para isso? Tive aqui, mesa a mesa com ele, não resolvi, desencarno, chego lá, encontro com ele. Como é que vai ser a solução desse imbróglio? Reencarna. Agora não vai ser a mesa do lado, não. Vai ser a mesma baia. Não é assim? Um de frente para o outro. Ou então vamos melhorar isso. Vai virar filhinho. Vai virar marido. Vai virar esposa. Vai virar papai, vai virar mamãe. Porque a lei de Deus é reconcilia-te. E por que eu tenho que reconciliar? Vamos lembrar dessa parte? Porque lá atrás eu desfiz a conciliação, não é assim? Eu tinha uma relação com fulano num dos capítulos anteriores, ok? Por cargas d'água, né? Motivos, eu ou ele desfizemos essa conciliação. Desfizemos isso. Gente, eu fico olhando para essas histórias, eu fico contando esses três, eu fico olhando a minha vida nessa vida. Fico pensando na quantidade de reconciliação, de quantos laços eu desfiz nessa caminhada. Primos, tios, tias, né? A gente briga com o povo fácil, não briga? Não quero saber mais de você. A gente faz isso com a facilidade, né? Nunca mais vou te ligar. Bloqueia no Zap, não é assim? Gente, então vamos mudar isso, né? Então se a gente tiver alguém bloqueado no Zap, desbloqueia. Manda um bom dia. A gente precisa fazer essa percepção. Isso é a transformação da informação para a prática. Recebi um conhecimento novo, considero ele válido, aí eu vou colocar em prática, né? Cada dia um pouquinho. E o Hamed diz para nós assim: autoaceitação é um dos desafios que recebemos na vida. A autoaceitação é um dos desafios que recebemos na vida. Ou vivemos como pessoas libertas do jugo alheio, ou aceitamos ser manipulados
e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. Olha que interessante isso, né? E reparem, gente, que tem uma escolha pessoal. Eu escolho. Quando aceitamos a nós mesmos, eliminamos as amarras de doentia dependência que nos vinculam aos outros, cujos costumes, crenças e valores não são os nossos. Quando aceitamos a nós mesmos. E reconhecemos que podemos viver e nos relacionar respeitando o modo de ser deles, da mesma forma que devemos respeitar a nossa individualidade e liberdade de pensamento, sem nenhum receio de discriminação ou isolamento. O Hamed traz para a gente uma coisa interessante, a autoaceitação. Como é que a gente precisa trabalhar isso? Eu tenho passado. Aquele companheiro, aquela companheira, aquele amigo, aquela amiga, também tem. Ele também tem passado. Ele não está zerado, não é a primeira experiência dele, nem a minha primeira experiência. Então a gente precisa conviver com o histórico dos capítulos anteriores dele, a gente precisa conviver com isso. Tem dia que ele vai estar assim, tem dia que ele vai estar assado, tem dia que eu vou estar assim, tem dia que eu vou estar assado. Então quando a gente começa a ter esse entendimento da caminhada do outro e a minha, eu não vou mais brigar com o modo operante dele. Eu estou um Fusquinha. E aí do meu lado para uma Ferrari. Eu posso até sonhar com a Ferrari, mas eu sou um Fusquinha. Eu até posso sonhar com uma moto, mas eu sou um Fusquinha. Autoaceitação. Isso quer dizer que eu tenho que permanecer Fusquinha? Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu preciso me aceitar e trabalhar para ser uma Ferrari. E aí é um trabalho lento, que eu preciso estar fazendo todo dia conosco. Não é? E aí o Hamed continua dizendo assim, uma das maiores preocupações de certas pessoas é o que os outros poderão pensar a respeito delas. Gente, isso incomoda a gente demais, né? Será que fulano vai estar gostando do que eu estou fazendo? Será que isso vai agradar fulano? Será que isso vai agradar Beltrano? E aí muitas das vezes a gente não usa, não fala, não conversa sobre as coisas que são boas para nós, porque a gente fica o tempo todo querendo agradar a terceiros. Gente, essa luta a gente vai perder sempre, porque a gente não conhece essa pessoa. A gente vai perder sempre. E ele continua dizendo que fixam seu estado de ânimo na volubilidade das atitudes alheias, nas opiniões ou pontos de vista instáveis da coletividade. Agora nós estamos com os carros cinza, não é assim? Os carros agora que a gente tem que achar bonito não são os cinzas, não é? Nós temos que achar bonito esse tipo de cor. Ou seja, quem foi que decidiu que o cinza ia ser o meu próximo objeto de desejo? Não fui eu, não. Alguém escolheu que agora é a época do cinza. Por motivos X, Y, Z. Eles resolveram, alguém resolveu. E a gente muitas das vezes que não gosta do cinza, por ser o que o pessoal está comprando, a gente acaba comprando um carro cinza para me entrar na dita moda. Ou seja, eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo uma vida que alguém determinou para mim. Curioso essas coisas, né? A gente muitas das vezes se deixa levar, mas na verdade a gente está sendo conduzido. Alguém aqui escolhe presidente da República, gente? Alguém escolhe? Nós escolhemos em cima da escolha dos outros. Porque eu não posso virar e falar assim, eu quero votar no Elcio. Eu quero votar na Zélia. A gente não tem esse direito. Vocês já prestaram atenção disso? A gente não tem esse direito.
alguém escolhe e coloca lá A, B, C, D, E, F, mas eles escolheram. E a gente vai em cima da escolha do outro, não é a minha. Eu não gostaria, não, tem quantas eleições, né? Que a gente vai dizer, mas eu não queria votar em nenhum desses. Mas aí tem uma lei que te obriga a escolher em cima da escolha de quem escolheu. Olha como é que é interessante esse tipo de coisa, né, gente? E a gente muitas vezes acha que não, fui eu que escolhi fulano, fui eu que escolhi Beltrano. Olha que interessante, né? Quando a gente mergulha um pouquinho nisso, nós podemos escolher só as nossas atitudes através da escolha dos nossos pensamentos. E a gente tem que gostar de ter bons pensamentos. A gente tem que gostar de coisas boas. Para quê? Porque a gente constrói o nosso território. Constrói somos nós. É interessante a gente perceber. Estamos escolhendo em cima de quê? E ele continua dizendo, o valor e a importância que essas criaturas atribuem a si próprias oscilam de conformidade com o juízo mútuo e vacilante das massas. Vamos para a esquerda? Todo mundo vira. Vamos para a direita? Todo mundo vira. Fulano, por que você virou à direita? Vai, porque todo mundo virou. Isso é doído, não é, gente? Mostra que a gente não tem opinião própria. Sextou. A gente não escuta isso hoje, não é o dia? Sextou. O que o pessoal, esse sextou está induzindo a quê? Beber. Não é assim? É um convite. E a gente entra nessa. Quem é que gosta de sexta-feira com os botecos cheios? Você sabe quem que gosta, gente? Ambev. Adora botequim cheio. Gente, quem foi a empresa que mais ganhou no carnaval? Você consegue entender como que a gente é conduzido? E a gente precisa despertar para isso. Não estou falando mal. Na verdade estou, né? Não quero não, mas estou, né? Porque não é uma coisa boa. Aquele que está lúcido, ele quer chegar em casa e ter uma noite agradável. Mas se ele faz uso dessa substância, ele não vai ter uma noite complicada? E provavelmente no dia seguinte ele não vai ter que passar num outro lugar que é terrível, chamado drogaria. O lugar que vende droga, não é assim? A gente usou uma substância na sexta, para aguentar o sábado a gente usa uma outra substância. Você consegue entender que a gente está sendo conduzido, em vez de olhar, né, ter aquele olhar do Cristo? Eu não posso mais ofertar esse tipo de substância para o meu corpo. O meu corpo reclama. Amigos, vou contar um segredo para vocês. Quando a gente toma uma taça de vinho, ou quando a gente toma um copo de uma cerveja, no nosso corpo isso representa uma bomba atômica. Vocês sabem disso? Os nossos 57 trilhões de células, quando essa substância entra, elas ficam doidonas. Uma bomba atômica. É tanto que a legislação do trânsito fala que uma taça ou um copo já não nos deixa sem condição de dirigir. Cientificamente não está comprovado isso, não é? Então, para a gente ter essa percepção de pensar alto, será que eu devo fazer isso com esse equipamento que eu recebi perfeito? Será que essa minha ação não está me levando a destruir esse equipamento? Né? Voltando à ideia do carro lá, né? Colocar uma gasolina adulterada, colocar alguma coisa nesse carro para poder fazer uso dele. Né? A gente tem que pensar tudo isso. É tranquilo, viu, gente? A gente só está refletindo aqui, filosofando sobre essas coisas, tá? O que for útil, considero. O que não for, joga fora, tá? Vamos fazer aí o crivo nosso. Aí continua o benfeitor dizendo: visto que elas se estruturam sob um padrão de personalidade ciclotímico, né? Vai se repetindo, ó, monoideia, monoação, caracterizado por períodos de alegria exagerada e hiperatividade, intercalados com outros de depressão, angústia e inércia. Então, esses momentos, na hora que sextou, eu já vou, né, numa alegria, numa euforia. Aí depois que eu curti aquela cesta naquele estilo, eu volto com
uma depressão, com uma angústia, não devia ter feito isso, não devia ter, né, me deixado levar por isso. Quanto mais nos preocuparmos com a impressão que causamos aos outros, menos descobriremos quem realmente somos. Estamos tão ocupados em atender a demanda alheia que a gente esquece de atender a nossa própria demanda. A propósito, diz o Hamed, o ardor do empenho que fazemos para ser valorizados é proporcional à desvalorização que sentimos por nós mesmos. Quanto mais eu me dedico em valorizar o outro, mais eu me desvalorizo. O que as pessoas pensam de nós é um problema delas. Fulano é chato. Deixa ela achar. Beltrano é assim. Deixa ela, é o problema dele, o que ele acha? Não podemos nos ver tal como os outros nos veem, pois isso nos levará a viver alienados, ignorando os fatores psicológicos ou sentimentos e emoções que nos fazem agir perante a vida de acordo com nossos impulsos internos. Eu acabo me anulando, né? Em função do outro. Querer parecer impecável diante dos outros é tarefa desgastante e desnecessária. Querer parecer impecável diante dos outros é tarefa desgastante e desnecessária. Por mais que nos costumamos energeticamente no esforço de agradá-los, nunca faremos o suficiente para que eles nos vejam melhores ou piores do que realmente somos. Nossa, essa parte aqui é legal, né? A esfera intelectual explica aquilo que sentimos. Todavia, a esfera intelectual, pode racionalizar os sentimentos, criar álibis e disfarce que nos afastem da nossa verdade interior. É aquela história, né? Eu estou tão habituado a fazer tudo para o outro, esquecer de mim, tão acostumado, que quando eu tento parar com isso, aquele modo operante, ele tenta voltar à cena. Eu estou tão acostumado o tempo todo, que tem hora que eu mesmo me saboto naquela tentativa de mudar minha forma de ser. Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Essa é a parágrafo que ele começou a lição, né? Os bons dicionaristas definem reputação como conceito de que goza uma pessoa em seu grupo social. Reputação é um conceito que goza uma pessoa em seu grupo social. Reputar, do latim, reputare, significa computar, contar, achar, julgar e considerar. Ou mesmo avaliar e ter em conta o bom nome de alguém ou julgar as pessoas como certas ou erradas. Então, quando eu penso na reputação de alguém, eu faço uma análise daquela pessoa e dentro dos meus saberes, eu decido, ela está certa ou está errada. Devemos dar mais importância, diz o benfeitor, e atenção à nossa consciência do que à nossa reputação. Devemos dar mais atenção à nossa consciência do que à nossa reputação. A consciência está ligada à soberania da vida superior. A minha consciência, o meu íntimo, sempre vai estar ligado às coisas divinas. Enquanto a reputação é condicionada ao caráter instável, né? Nunca para o alto, né? Para o melhor. Sempre ela vai ficar fazendo aquelas voltas. Enquanto a reputação é condicionada ao caráter instável e temperamento vacilante dos seres humanos. Tem dia que eu acordo doidinho para fazer tudo certo. Tem dia que eu acordo, hoje não vou não. Não é assim? Hoje eu não quero isso não. Não, de novo? Não. Esse negócio de ser bonzinho, eu não ganhei nenhum abraço, eu não ganhei nenhuma felicitação.
Quer ver? Vou fazer diferente. Aí todo mundo começa a prestar atenção, né? Assim? Milhões de criaturas creem em coisas bem diferentes, porque ensinamentos diversos lhes foram transmitidos quando criança. Olha aqui, agora ele começa a olhar essa nossa construção nesse nosso capítulo. Coisas dessemelhantes foram ensinadas a crianças budistas, a crianças cristãs, shintoístas, muçulmanas e hinduístas. Cada núcleo religioso ensinou para aquelas crianças uma forma de viver de acordo com eles. Não tem ali um modo operante instalado dentro daquela característica, daquela família, daquele credo? Ali tem. Se essas mesmas crianças forem chinesas, francesas, indianas, russas ou vietnamitas, cada uma delas crescerá com a firme convicção racial e religiosa de que estão certas e as outras erradas. Não é assim? O certo é arrumar a cama quando eu acordo. O outro não foi criado dessa forma. Então eu estou certo pela minha criação e fulano está errado. Mas isso também não é a criação dele? Tem um caso na minha família muito interessante. Tem um primo, ele veio para morar com a gente era pequeno, ele devia ter uns 8, 9 anos, e aí oferecemos uma banana para ele. Ele pegou a banana, pegou a casca, jogou fora, pegou a banana e foi comer. Olhei aquilo, falei, mas que coisa esquisita. Ô Diego, não é assim que come banana, não? É claro que é. Claro que é. Vamos lá, então tá bom, né? O que é? Aí eu fui visitar a família dele. Fui lá na casa dos meus primos. A mãe dele faz isso, gente. Tira a casca, joga a casca fora, pega na fruta e come. Eu falei, entendi. Não é? Tem alguém errado nessa história? Tem alguém certo nessa história? Consegue entender como é que as coisas é legal? Quando a gente faz a análise, não é? Então, ele está certo, porque ele foi criado dessa forma. A mãe, a avó, né? O bisavô, todo mundo daquela cultura fez daquele jeito. Lá em casa, né? Eles somos primos, hein? Fez de outro jeito. Qual que é o problema? Por que a gente tem que bater o martelo? Lá nesse caso, eu ia virar para ele, você está errado, quem está certo sou eu, né? Assim, a gente não se apropria aí dessa situação, né? Mas não tem nada disso, né, gente? Né? Tem a vivência. E aí o Hamed continua dizendo que ainda entre as mesmas religiões, mesmo grupo, há pontos de vista divergentes sobre os tratados teológicos ou doutrinários e, portanto, há dissensões. A reputação está vinculada à moral social, entre aspas aqui, moral social, as regras, valores, raça, tradição e costumes de uma era, época ou povo, enquanto a consciência está interligada às leis eternas e naturais de todos os tempos. Aqui o Hamed está insistindo em dizer para nós que no fundo, todo mundo quer ser bom. No fundo, todo mundo quer fazer o melhor. Mas cada um usa uma estrada. E não tem problema o outro usar a estrada, desde que ele esteja nessa estrada voltado para o bem, para o que é nobre, para o que é justo. Não tem problema. Ele precisa fazer esse movimento, né? E aí ele continua dizendo assim: quando as pessoas nos disserem alguma coisa sobre algo ou alguém, deveremos pensar de nós para nós mesmos. 2 pontos. Primeira pergunta: será isso verdade para quem? Que tipo de prova existe? Ele está falando aqui, quando as pessoas nos disserem alguma coisa sobre algo ou alguém, devemos perguntar: será isso verdade para quem? Que tipo de prova existe sobre isso? Há elementos mais claros e específicos para estimar esse fato? Qual a base referencial que devo adotar para fazer essa avaliação? Será que as pessoas envolvidas creem apenas por força da religião, da tradição,
autoritarismo ou revelação mística? Há elementos mais objetivos para apreciar essa atitude? Ele está fazendo o quê? Aquilo que Jesus nos ensinou, a sermos críticos, a procurar, no fundo, se essas situações são boas. Então eu preciso passar por todos esses crivos. E aí, ele vai lá na questão 201 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Eu, espírito, posso ter tido experiência num corpo masculino e posso ter tido experiência num corpo feminino? No próximo eu posso mudar? Como é que é essa coisa toda? E aí, os benfeitores espirituais respondem: sim, podemos mudar. Sim, podemos ter estado em um corpo masculino e hoje podemos estar num corpo feminino. É o mesmo espírito que anima o mesmo corpo. O motorista pode dirigir um Fusquinha e o motorista pode dirigir uma Ferrari. O motorista pode dirigir um ônibus, o motorista pode dirigir uma moto. Mas é o mesmo motorista. Muda o veículo, né? Cada individualidade traz consigo uma experiência única e particular na área sexual e, portanto, uma estrutura psicológica também específica, com particularidades masculinas e femininas. E isso aqui é muito interessante, gente, porque a gente vê espíritos em corpos femininos que vivem como espíritos masculinos, não é assim? Então aquele corpo feminino, ele tem maior dificuldade com aquele corpo. Ele se olha e fala: o que eu estou fazendo com o peito? E se olha, mas essa genitália não é minha, eu gosto da outra. E aí a atração daquele espírito que está num corpo feminino, mas tem todo um pensamento masculino nele, ele vai querer uma outra companheira feminina. Consegue entender essa situação, a dificuldade que a gente tem visto muito na sociedade hoje? Pessoas com o corpo A, mas desejam ter o corpo B, porque nas outras existências eles tinham esse modo operante. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Ele está experienciando uma nova situação, um novo ponto de vista. E essa transição, gente, é dificílima. Não é fácil, não. Imagina, 30, 40, 50 reencarnação vindo como homem, né? Vindo no corpo masculino. Aí imagina na primeira que ele troca. Ele vai conseguir fazer isso automaticamente? Claro que não. Aí a gente pergunta assim: e por que tem que trocar? Não é assim? A gente não tem essas perguntas? Por que tem que trocar? Porque a gente tem que viver todos os lados da história. A gente precisa conhecer tudo para que a gente seja pleno. Se eu só caminho na experiência masculina, me falta conhecer a amplitude da caminhada feminina. Gerar, dar de si, não é um sentimento todo diferente que o espírito de um corpo feminino vive e sente? Não é totalmente diferente daquela experiência masculina de razão, de braveza, de energia, não é assim? Enquanto o outro tem toda uma condolência. Então, se eu vivo só num mundo, eu estou deixando de conhecer o outro mundo. E aí essa troca de posições é para nos tornarmos plenos, para que a gente trabalhe a razão, né, aquela força masculina, e depois a gente vai trabalhar o sentimento, que é aquela caminhada feminina. Tão bonito isso, não é? A gente começa a entender aquela dificuldade de fulano, aquela dificuldade com Beltrano, né? Eu fico vendo as meninas, né, que tem essa dificuldade, tenta tampar o seio, né? Amarra aquilo daquele jeito, aquela coisa toda. Eu olho e assim: relaxa, filha, relaxa. Tá tudo bem, as coisas vão acontecer, você vai aprender a conviver com esse corpo ainda, fica tranquila, né? E isso faz com que o meu olhar fica mais doce para com relação a ele, né? Porque, gente, antes de eu aprender tudo isso, estudando a doutrina espírita, eu olhava e usava nome, né? Até desapropriados para aquela conduta. Hoje, eu olho e falo: olha o espírito tentando outra versão, não é? Olha o espírito experienciando outra coisa. E isso para mim, na minha cabeça, está tão tranquilo, sem recriminação, com entendimento,
né? Ela vai, aquele espírito naquele corpo masculino ou feminino, ele vai ter que aprender essa nova vivência. E daí, passa daí mais umas 30 reencarnações, aí ele não quer voltar de novo para o outro, né? Ele já gostou daquela nova versão, já entendeu a funcionalidade daquilo tudo, não é assim? E tá tudo bem. Ou seja, tudo passa, né, gente? Tudo passa, tudo melhora, tudo é para o nosso aprendizado. E aí, aceita, né? A lição de hoje não é essa? Aceita aquele companheiro com aquela briga, aceitemos a gente do jeito que a gente é, mas é um aceitar de não ficar parado. Vocês já entenderam isso? O aceitar não é achar que eu estou certo, porque tem hora que a gente aceita e fala assim, eu não tenho que mudar nada. Não é assim não, viu gente? Aceita que tem que mudar, aceita que tem que melhorar, aceita que eu não posso ficar aceitando do jeito que eu era. Eu tenho que aceitar o que eu venho alcançar para frente. Bacana isso, né? Essa briga constante com a gente. Aí a gente lembra de Jesus falando assim, não vim trazer a paz, mas a espada. Consegue entender essa briga que a gente tem com a gente? Né? Não é espada para usar com o outro, não. É espada para usar comigo. Eu não posso, mas eu preciso quebrar, né? Usar essa espada para cortar as correntes, as cordas que me prendem a um passado que não é saboroso. Então eu preciso usar essa espada para cortar. E aí eu vou entrar numa nova situação, numa nova guerra, numa nova possibilidade de aprendizado. Porque a proposta é de aprender em tudo e em todo momento, né? E ele caminha um pouquinho dizendo assim, cada individualidade traz consigo uma experiência única e particular na área sexual e, portanto, uma estrutura psicológica também específica em particularidades masculinas e femininas. Em determinadas situações evolutivas, encarnamos como homens e em outras como mulher. Em vista disso, a alma atravessa imensos estágios, olha que palavra bonita, né? Estágios de aprendizado e desenvolvimento na noite dos tempos, constituindo em sua intimidade o fenômeno da bissexualidade. Dessa maneira, homens e mulheres nada mais são do que espíritos imortais, usando temporariamente uma vestimenta masculina ou feminina. Ao julgarmos algo ou alguém, diz Hamed, quase sempre emitimos pareceres ilusórios. Gente, o julgamento é terrível, né? Porque o julgamento parte do meu saber, não do saber, do conhecer do outro. Eu julgo sem saber a história de fulano. É o caso da banana, né? Julguei lá o primo, né, que estava errado por causa disso, mas eu não conheço. Ao julgarmos alguém ou algo, quase sempre emitimos pareceres ilusórios. Por que é ilusório? Porque está na base do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, fulano está fazendo isso, é por causa disso. Eu acho que é isso. É ilusório. Não fundamentados em bases, razões e motivos sólidos. Pronunciamos uma sentença prematura de condenação ou de absolvição, sem conhecimento prévio de tudo o que vem ocorrendo na intimidade humana. Não nos damos conta de que um julgamento arbitrário é o, entre aspas, declínio do entendimento. Declínio do entendimento. Eu fecho e baixo. O que eu tenho que fazer na hora que eu vou julgar é olhar e ampliar. Eu posso ter esse julgamento, mas pensa, não, ela está no processo de aprendizado dela. Mas normalmente eu decido, fecho a questão e coloco a pessoa dentro da caixinha. Da empatia, da complacência e da aceitação para a nossa diversidade existencial, bem como para as das outras pessoas. O julgamento, diz Hamed, é o naufrágio da compreensão. O julgamento é o naufrágio da compreensão. Eu paro de compreender e encerro aquilo ali, quando eu julgo. Ao alterar a nossa visão efêmera para uma visão de eternidade, né? Pequenininha, não tem que ser assim, meu filho tem que ser assim, minha mulher tem que ser assim, meu marido tem que ser assim, meu pai tem que ser assim, meu chefe tem que ser assim, a cidade tem que ser assim. Opa, para com isso. Está todo mundo caminhando para essa eternidade, para coisa mais ampla. Né?
mudamos a concepção de mundo. Aí o mundo não está contra mim. O mundo está do jeito que ele tem que ser. Está certíssimo. Do mundo cartesiano e simplista em que vivemos, alterando assim as conclusões equivocadas a respeito das pessoas e da vida. O normal, o anormal, o moral, o imoral, o natural e o não natural são relativos, mesmo quando se trata da configuração ou da aparência externa da matéria. Jesus de Nazaré, finaliza Hamed dizendo, numa atitude incomum em seu tempo, demonstrava apreço e respeito aos excluídos e discriminados, oferecendo igual atenção às diferenças de classes e sexuais, aos ladrões, às prostitutas, aos adúlteros, aos cobradores de impostos. Não fazia discriminação ou escolha em favor de pessoa por sua classe social, seu título, seu sexo ou sua nacionalidade. O mestre deixou claro que, para Deus, não havia eleitos. O reino dos céus era uma conquista comum a todos aqueles que cultivassem o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa convicção é que levou Paulo de Tarso a afirmar aos cristãos da Igreja da Galáxia: Deus não faz acepção de pessoas. Isso é tão gostoso de saber, né, gente? A gente faz, não faz? A gente acha que o fulano está bem, a gente acha que o fulano está mal, né? Vocês olham para mim e falam assim, não, o Telmo está bem. Aí eu olho para mim e falo assim, eu estou mal. Não é assim? A gente não sabe como é que está o íntimo do outro, o que o outro carrega. E os meios falam, não, isso é mais ou menos, não está tão... É esforçadinho, né, Júlio? Nós finalizamos o livro, falamos dos prazeres da alma, né? Que a gente, se possível, gente, faz uma releitura do livro, vale a pena, muito gostoso, sabe? Antes de dormir, ou qualquer outro momento, lê uma lição. Tem não? Pega na biblioteca, né? Aí a gente dá uma lidinha para poder refletir sobre isso, é gostoso. E é engraçado que... vai sim. E a ideia é da gente buscar esses prazeres, os prazeres de viver bem, de entender o outro, né? De ser empático, de acolher o outro do jeito que ele é. Gente, como isso é bom quando o Telmo chega a algum lugar e ninguém fica me crucificando, ninguém fica me julgando, quando eu sou acolhido, porque a gente não pode ofertar isso às pessoas. A pessoa chega até a gente com as dores dela e a gente oferece os prazeres da alma, acolhendo, servindo e compreendendo as dificuldades que ela nos apresenta. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Papai do Céu pelo tratamento de saúde hoje que recebemos. Obrigado, Pai de amor e bondade, pelo teu carinho, pelo teu amor. Aceitamos, Senhor, a nossa caminhada. Aceitamos, Pai, a tua proposta de melhoria. Aceitamos o teu amor. Aceitamos a tua paz. Aceitamos, Senhor, o outro do jeito que o outro é. Obrigado por nos tocar tão fundo para que possamos nos sentir cada vez mais felizes. Gratidão, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos. Até o próximo encontro. Que Jesus abençoe a todos nós. Aceita que dói menos, né, gente?